Boa tarde, hoje viemos aqui apresentar um seminário baseado em tolerância religiosa do livro Cid Nogueira. E os participantes do grupo são Lívia, Roberta, Beatriz, Pedro e Júlia, e a Radassa que não pôde estar presente, mas nós somos alunos da turma do segundo B. Após essa breve apresentação, teremos a continuidade do conteúdo. O livro de Cid Nogueira, que consiste em discutir sobre a intolerância religiosa utilizada ultimamente para descrever conjuntos de ideologias e atitudes ofensivas. Mas o que é intolerância religiosa? A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender, rejeitar religiões e cultos, assim mesmo agredindo pessoas por conta da sua crença. No Código Penal, em seu artigo 208, estabelece que é crime escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Isso impede a perturbação de cerimônias e de cultos religiosos em ambientes públicos ou privados. E como surgiu a intolerância? A intolerância surgiu principalmente pelos colonizados, quando teve a chegada dos portugueses. A religião cristã foi usada como linha de frente. Já no Brasil, os colonizados chegaram com o intuito de catequizar os indígenas, desconsiderando totalmente suas crenças. Idolatrias e sacrifícios realizados por índios tinham nome, práticas como demoníacas. Eu vou falar um pouco sobre como a intolerância religiosa se fez presente na história. De acordo com dados históricos, a gente sabe que foi da pior forma possível, através de violência, conflitos, perseguição e restrição à liberdade religiosa. Naquela época, a intolerância religiosa não se manifestava só através de discursos de ódio, e sim através de perseguição e muita morte. Um exemplar histórico que eu trouxe para vocês é o Código de Hammurabi, que diz o seguinte: se um avilo lançou contra outro avilo uma acusação de feitiçaria, mas não pôde comprovar, aquele contra quem foi lançada a acusação de feitiçaria irá ao rio e mergulhará no rio. Se o rio o dominar, seu acusar tomará para si sua casa. Se o rio purificar aquele avilo e ele sair ileso, aquele que lançou sobre ele a acusação de feitiçaria será morto, e o que mergulhou no rio tomará para si a casa de seu acusador. O que a gente pode ver, de acordo com esse código, é apenas um exemplar histórico de vários de como a intolerância religiosa se fez presente de forma maligna, levando até mesmo à morte por conta de uma acusação. A intolerância religiosa no Brasil ainda se faz presente de uma forma muito forte. Um dado desse ano aponta que, no Brasil, foram registrados que o número de violações motivadas por intolerância religiosa teve um aumento de 80% entre 2022 e 2023. E a intolerância religiosa no mundo ainda também se faz presente de uma forma muito rígida, onde eu trouxe um gráfico para mostrar para vocês que ainda há países que têm a restrição à liberdade religiosa, onde se você tem uma religião diferente, você não pode manifestar ou pregar publicamente. Um dado também não muito antigo, de 2020, aponta que cerca de 12 países tiveram pena de morte para aqueles considerados culpados de blasfêmia ou apostasia, sendo esses países Afeganistão, Brunei, Irã, Maldivas, Mauritânia, Nigéria, Paquistão, Catar, Arábia Saudita, Somália, Emirados Árabes Unidos e Iêmen. Existe uma discussão em relação ao termo tolerância religiosa, se ele é realmente o termo adequado utilizado para nos referirmos ao preconceito direcionado às religiões de origem africana no Brasil. Por quê? Porque todo esse ódio disseminado contra elas não diz somente sobre a crença dessas pessoas, mas também sobre a sua origem étnica, a cor da pele das pessoas que estão presentes nelas. O que seria então o termo utilizado correto, O racismo religioso, que diz exatamente isso, O preconceito não somente com a crença, mas também com a origem étnica, sendo assim então, mais uma forma de expressar o racismo. Porém, algumas vezes, o principal foco dessa perseguição não diz somente sobre a origem, mas também sobre o sagrado alheio. Como assim? Temos como, por exemplo, a igreja evangélica com os católicos. Os evangélicos, eles veem como idolatria, como errado o uso das imagens que a igreja católica faz. Mas é claro que a perseguição em relação às religiões cristãs e às religiões de origem africana são bem desiguais, Uma sofre muito mais que a outra. Porém, no Brasil, a gente vive o então chamado Estado laico. O que seria isso?
respeitada e tratada de forma igualitária todas as religiões presentes. Porém, não é o que realmente acontece na prática, né? As religiões que pertencem à minoria sofrem muito mais preconceito do que a religião que pertence à maioria da população brasileira, né? Muitas vezes, principalmente, né, pela falta de conhecimento, acreditando muitas vezes em mentiras e por conta de acreditar nessas mentiras, disseminam o ódio. Segundo Gonzalez, o objetivo do racismo já não é o homem em particular, mas sim uma certa forma de existir e ser. O racismo atinge a dimensão mais importante de uma pessoa ou de uma coletividade, sua própria humanidade. O processo de demonização dos cultos de matrizes africanas, em última análise, caracteriza a negação da humanidade desses fiéis. Uma informação básica negada pela mídia é o fato do abate religioso, sua própria humanidade. O processo de demonização dos cultos de matrizes africanas, em última análise, caracteriza a negação da humanidade desses fiéis. Uma informação básica negada pela mídia é o fato do abate religioso, mas judeus e muçulmanos possuem abate religioso e não são demonizados por isso, o que evidencia o conteúdo racista por trás dessas perseguições na prática no candomblé. Está posto que o racismo serve como um sistema e um grupo de poder, manter o poder de um grupo em detrimento de outro. As suas origens, suas crenças que permitem à sociedade se considerar dentro de um padrão de comportamentos e escolhas aceitáveis na medida do que o outro grupo serve apenas como um ponto de comparação. Sensacionalistas e etnocêntrica, coroa o abate religioso e o candomblé no imaginário racista e cristão, como religião selvagem, bárbara e sanguinária. Desde então, a perseguição às caças de candomblé ganhou ar heróico do dever de libertar essas pobres almas de práticas tão cruéis e tão pouco compatível com a modernidade cristã. Os sistemas dominantes, que é a sociedade branca com regimes totalitários e o cristianismo, são ocupados por promover valores de dignidade e a civilização. Esses sistemas são vistos como responsáveis pelo apagamento das culturas de afro-brasileira e pela perpetuação de injustiças e suas desigualdades. Existe uma necessidade de retorno às origens, que é muito importante, que é, dada a falência desses sistemas, eles descendem a necessidade de retornar ao centro da encruzilhada, que é um ponto muito simbólico e importante para a compreensão da vida, das origens e das múltiplas possibilidades de existência. Ou seja, reconhecer e valorizar as tradições e saberes das culturas afro-brasileiras como uma forma de superar a desumanização e construir uma sociedade muito mais justa e muito mais respeitosa. Mas existe ainda assim o preconceito de religião, que um preconceito, como exemplo, poderia ser a episteme preta do afrosentido, que ela valoriza e respeita a existência dos outros, que ao contrário das abordagens de pastores e padres que desvalorizam ou amaldiçoam algumas crenças diferentes para promover uma única fé, a episteme preta vê a diversidade como uma riqueza e não precisa diminuir ou questionar a espiritualidade dos outros para validar a sua própria religião. O racismo religioso ele é descrito como uma tentativa de eliminar a existência de crenças e memórias das culturas mais negras. A aceitação dessas culturas e epistemologias seria um passo muito maior em direção aos reconhecimentos da humanidade e da sua dignidade dos grupos historicamente marginalizados. O livro conclui que, com a ideia de que estamos testemunhando um processo de subterranização e apagamento cultural sustentado pela colonialidade de seu poder. Então, dando continuação no conteúdo, as encruzilhadas na religião de afro-brasileira, as encruzilhadas elas representam reconstrução, reconciliação, início, meio e fim. E baseado nisso, muitas religiões não, a religião principal, que é a religião cristã, que é denominada por brancos e europeus, não aceita esse conceito, não aceita um conceito que só há um final, que só há um começo, porque, por exemplo, na religião ortodoxa, diz assim que a morte pode ser considerada um castigo ou pode ser considerada uma bênção, que quando você morre, a vida não acaba, ela simplesmente continua após a morte, você tem um perdão ou você tem um castigo, que são chamados de céu e inferno. Baseado nisso, as religiões que têm essa denominação, que têm essa ideia de um Deus a mais, ou de uma ciência a mais, ou de uma lógica a mais,
geralmente elas sofrem o sistema de necropolítica. O que seriam esses sistemas? São sistemas onde as pessoas é o controle de quem vive e de quem morre. Basicamente, é o controle da maior sociedade, do maior grupo de pessoas que seguem a religião cristã e eurocêntrica branca, que quando isso foge da realidade delas, de um Deus diferente, de uma entidade diferente, acontece que elas sofrem isso, seja de formas grandes em escalas ou de pequenas escalas. Por exemplo, privando o saneamento básico, privando essas pessoas de irem para a escola, que é uma coisa comum hoje em dia, privando elas ou sofrendo até mesmo um tipo de preconceito grupal. O que seria esse preconceito grupal? Por exemplo, eu sigo uma religião, que é a religião do cristianismo, porém tem uma mulher que anda ao meu lado que ela segue a religião de afro-brasileira. E aí ela é denominada como a escória da sociedade, como marginal, como impura, como se a alma dela não tivesse perdão. Então a necropolítica visa isso, ela analisa as religiões que não se encaixam dentro da sua e acaba exterminando elas, de forma extrema e não extrema. Isso se chama de soberania, soberania de quem vive e soberania de quem morre. E nisso tem a pré-seleção de quais religiões se encaixam nessa soberania, que é o conservadorismo, que eles analisam se a religião está próxima do cristianismo ou se está afastada. Por exemplo, no cristianismo é uma religião monoteísta, uma religião que segue apenas um Deus. Mas tem outras religiões que seguem vários outros deuses, como o hinduísmo, que tem Amaterasu, que como as religiões de matriz africana, que tem, por exemplo, Iemanjá, Oxum. E essas religiões que fogem dessa ideologia monoteístas, elas escapam do conservadorismo. Elas escapam da religião monoteísta, de uma lógica onde geralmente as mulheres são inferiorizadas e onde o homem é levantado acima. Quando elas fogem dessa regra, desse conservadorismo, dessa bolha europeia e branca, elas são dizimadas através da necropolítica. E é assim que funciona. A necropolítica dentro da episteme. Obrigada por ter assistido até o final e até a próxima.